Meu irmão, minha irmã, você que tem acompanhado os nossos estudos dominicais aqui através do canal no YouTube da Igreja Presbiteriana Esperança, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez no domingo de manhã para dar continuidade aos nossos estudos na escola dominical. Estamos já na segunda aula do nosso módulo a respeito do ser de Deus. Na lição passada, nós vimos um pouco a respeito da possibilidade que nós temos de conhecer ao Senhor através da sua revelação. E nesta aula de hoje, nós nos empenharemos no estudo de dois pontos, basicamente. O primeiro deles diz respeito ao ser de Deus, propriamente dito, quando nós veremos aqui uma introdução ao ser de Deus. E no segundo momento nós veremos também os nomes a partir dos quais o Senhor se revela nas Sagradas Escrituras. Antes de prosseguirmos, no entanto, quero convidar você a fechar os seus olhos e a abaixar a sua cabeça para que nós possamos orar ao Senhor, pedindo que Ele fale aos nossos corações nessa manhã. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e te pedimos em nome de Jesus que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações a partir da Tua Palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de recapitular, meu irmão, inicialmente o que nós estudamos na semana passada. Nós vimos que, a princípio, existe um distanciamento entre Deus e o homem. Esse distanciamento diz respeito à essência, uma vez que Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é completamente santo, e nós, como seres humanos, somos finitos, somos limitados e somos pecadores. Obviamente, a questão do pecado entra em cena com a queda quando esse distanciamento se torna também um distanciamento moral. É preciso destacar que o homem, no seu estado de pureza, no estado em que ele se encontrava no Jardim do Éden antes da queda, mesmo nesse momento, ele não possuía a condição de conhecer algo de Deus de maneira autônoma. Com a queda, essa impossibilidade de conhecer a Deus de maneira autônoma é ainda mais asseverada. Quando nós olhamos para essa impossibilidade de conhecer Deus por nós mesmos, nós chegamos à conclusão de que existem algumas verdades que estão ocultas a nós. Essas verdades são essenciais principalmente para a nossa salvação. O fato de que nós não podemos acessar essas verdades de maneira autônoma deixam evidente a necessidade de conhecimento a respeito de Deus que é inerente ao ser humano. Para suprir a necessidade que nós temos de conhecimento a seu respeito, o próprio Deus decide se revelar a nós. É bem verdade que Deus não se revela de maneira plena, Deus não se revela de maneira completa, porque seria impossível comunicar toda a sua glória e todo o seu esplendor ao ser humano. No entanto, ainda que de maneira incompleta, Deus se apresenta ao homem de uma forma que é suficiente para que este o conheça e o adore como Deus. Nós vimos na semana passada que essa revelação de Deus ocorre de duas maneiras. A primeira delas é através da criação, quando Deus se revela a nós na natureza. Afinal, o Salmos 19 nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das tuas mãos. A segunda forma pela qual o Senhor se revela a nós é a partir do Evangelho. E aí nós vimos na semana passada que nós podemos entender o Evangelho como a Escritura e também como Jesus Cristo. A primeira forma dessa revelação, a revelação de Deus na natureza, ela possui um caráter mais geral, porque ela é destinada a todos os homens, e ela tem a função básica de tornar Deus conhecido. A segunda forma de revelação, através do Evangelho, tem um caráter mais específico e possui também implicações redentoras, pois é a partir dessa revelação no Evangelho que Deus torna conhecido Jesus Cristo, o seu Filho, como o Redentor do seu povo. Isto posto, nós podemos então entrar no tema do nosso estudo nessa manhã, e eu gostaria de convidar você então a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 3. Nós leremos do versículo 13 até o versículo 15. Êxodo,
capítulo de número 3, versículo 13 a versículo 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Meus irmãos, como nós já vimos e já recapitulamos nessa manhã, nós não podemos conhecer a Deus de maneira autônoma. Nós só podemos conhecer a Deus se Ele se tornar conhecido. O fato é que Deus se revela a nós. Ele se revela na natureza de uma maneira não verbal e Ele se revela na Escritura de uma maneira verbal. Embora a revelação de Deus na natureza possa nos conduzir à certeza de que Deus existe, possa nos levar a adorá-lo como Deus, o fato é que ela não possui uma implicação redentora. A implicação redentora encontra-se na revelação verbal de Deus. É na revelação verbal de Deus também, a partir das Sagradas Escrituras, que nós encontramos todo o material que é necessário para que nós possamos formular um estudo eficaz e eficiente, ainda que seja impossível realizar um estudo pleno a respeito do ser de Deus. O Dr. Heber Carlos de Campos, que é professor de Teologia Sistemática e é pastor da Igreja Presbiteriana Paulistana, escreveu um livro chamado O Ser de Deus e Seus Atributos. Nessa obra, ele explica então que o estudo da revelação divina a partir da natureza, mas sobretudo a partir das Escrituras, é o que nos permite então formular conceitos a respeito de Deus. Uma vez que nós temos esses conceitos a respeito de Deus e nós sistematizamos esses conceitos, nós temos então a origem daquilo que nós conhecemos como teologia. De forma que essas noções que nós temos a respeito de Deus são o fundamento de todas as doutrinas cristãs. Dito isto, surge uma pergunta. Se nós não podemos conhecer a Deus plenamente, seria possível realizar um estudo eficaz do seu ser? A resposta é sim. E essa resposta é semelhante à resposta a respeito da possibilidade do conhecimento de Deus que nós vimos na semana passada. Veja bem, Deus não pode ser limitado para um estudo, Deus não pode ser colocado em observação direta para um estudo. Contudo, nós podemos estudar o seu ser, podemos saber algo a respeito do seu ser, até a medida em que as Sagradas Escrituras nos revelam. E as Sagradas Escrituras nos revelam a Deus geralmente a partir da forma como ele se relaciona com o homem e com o restante da criação. Dessa forma, esse texto que nós lemos agora de Êxodo é um bom ponto de partida para o nosso estudo. Em Êxodo 3, nós vemos o chamado de Deus a Moisés para que ele possa ser o libertador dos hebreus que se encontram escravos no Egito. Deus se revela aqui a Moisés através de uma teofania. A teofania era uma manifestação corpórea e temporária de Deus. No caso aqui, Deus se revela a partir no meio da sarça ardente. As teofanias elas se tornaram cada vez mais comuns, mais incomuns, até que elas cessaram no período profético que tem início com o próprio Moisés. Mas o que nos chama mais atenção, que o fato de Deus se manifestar aqui de maneira corpórea a Moisés, é o discurso de Deus para Moisés. Veja bem, Moisés pergunta ao Senhor: quando eu for aos filhos de Israel e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu lhes direi? Se os filhos de Israel me perguntarem que Deus é esse, o que eu direi?
A pergunta de Moisés é interessante porque a intenção da sua pergunta não é meramente conhecer um nome de Deus, não é meramente conhecer um termo designativo a respeito de Deus. A pergunta de Moisés é mais profunda. Quando nós olhamos esse texto aqui na língua em que ele foi escrito, no hebraico, há a presença de uma partícula que nos indica a intenção de Moisés. O que Moisés quer saber a respeito de Deus não é propriamente o seu nome, mas algo a respeito da sua natureza, do seu caráter. No versículo 14, Deus responde a Moisés revelando então um aspecto do seu ser. E é sobre isso que nós estamos estudando aqui no primeiro ponto da nossa lição, o ser de Deus. Deus utiliza aqui um jogo de palavras no hebraico, uma expressão idiomática do hebraico, que seria semelhante à frase Ehyeh, Asher, Ehyeh, que é traduzido aqui para o português como eu sou o que sou. Alguns estudiosos consideram que a tradução mais acertada seria eu serei o que serei. Veja bem, embora muitos dogmáticos, muitos estudiosos acreditem que eu sou seja a resposta de Deus para o nome que Moisés pede, esse não é o caso, porque quando Deus fala eu sou o que sou, ele ainda não está revelando seu nome. Ele revelará o seu nome lá no versículo 15. No entanto, agora no versículo 14, o que Deus revela é uma característica do seu ser, um aspecto do seu ser. Para que nós possamos entender isso de uma forma mais simples, eu quero convidar você a ir comigo lá no capítulo 33 de Êxodo, no versículo 19. Nós teremos uma construção frasal que é parecida com essa, que pode facilitar o nosso estudo. Êxodo 33, 19. O Senhor diz o seguinte: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Nesses dois casos, o jogo de palavras é muito semelhante. Eu serei o que serei, aqui no capítulo 3, e eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, lá no capítulo 33. O que fica claro para nós aqui na análise desse jogo de palavras é que isso diz respeito, a forma como Deus fala diz respeito à possibilidade da livre tomada de decisão. Eu serei o que eu serei, ou eu serei o que eu escolhi ser, porque nós veremos esse significado mais à frente. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Essa resposta de Deus é, ao que tudo indica, uma demonstração da sua imutabilidade e uma garantia da sua intervenção na situação dos hebreus. Assim, nós podemos entender que quando Deus diz eu sou o que sou, ele está dizendo a Moisés, eu sou aquilo que os meus atos, que os meus feitos mostram que eu sou. Para que nós possamos compreender isso que Deus está dizendo a Moisés, é preciso fazer uma digressão até o livro de Gênesis. Entre os capítulos 12 e 17 de Gênesis, nós vemos a parte inicial da história de Abraão. Nós vemos que Deus o chama para sair do meio da sua parentela, para ir para uma terra desconhecida, e Deus promete que faria dele uma grande nação. Nós sabemos que Deus faz promessas a Abraão e ele cumpre essas promessas. Deus prometeu um filho, Abraão teve um filho. Deus prometeu uma descendência numerosa e Abraão tem uma descendência numerosa, porque esse povo que está escravo no Egito agora, o povo a quem Moisés falará, é o povo que é descendência de Abraão. Deus promete também a Abraão que seria o Deus desse povo, que seria o Deus de Israel.
quando o Senhor diz então, eu sou o que eu sou, Ele nos convida a olhar para trás, olhar o início da história de Israel e mostrar que agora, nesse momento, quando Ele libertará o povo da escravidão do Egito, Ele será aquele mesmo Deus, o Deus que fez a promessa e que agora está cumprindo. De uma forma simples, o que Deus está falando aqui é: eu sou aquele mesmo Deus, eu não mudei, eu sou o que sou. Se Deus é aquilo que os seus atos na história mostram ser, nós vemos claramente aqui um aspecto do seu ser. Deus é imutável. E nós podemos chegar a essa conclusão a partir de outros textos da Escritura. Por exemplo, Tiago 1,17 nos fala a esse respeito. Abra comigo sua Bíblia lá no texto de Tiago. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é imutável. É isso que ele está falando para Moisés aqui no capítulo 14 de Êxodo 3. Se nós partirmos de Êxodo e formos a outras partes da Escritura, nós poderemos entender e conhecer outros aspectos do ser de Deus. Por exemplo, Paulo escreve aos Romanos e ele fala a respeito da justiça de Deus. Abra comigo sua Bíblia. Epístola aos Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1. Romanos 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que se manifesta a justiça de Deus. Deus é justo. Se nós voltarmos no Antigo Testamento, lá no livro de Isaías, no capítulo de número 43, nós veremos um outro aspecto do ser de Deus. Isaías 43, versículo de número 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Na verdade, nós vemos aqui dois aspectos do ser de Deus. Nós vemos que Deus é eterno, pois antes que houvesse dia, ele já era. E nós vemos aqui a sua soberania e o seu poder, quando ele diz: agindo eu, quem o impedirá? E assim, se nós andarmos por todas as Escrituras, nós veremos aspectos que revelam características a respeito do ser de Deus. A partir de textos como esses que nós lemos e uma série de outros textos das Escrituras, nós podemos concluir que, em certa medida, nós podemos sim aprender sobre o ser de Deus. Nós podemos aprender na medida daquilo que as Escrituras revelam. Dessa forma, nós podemos concluir que a imutabilidade, o poder, a eternidade, a verdade e uma série de outras características de Deus que são apresentadas aqui na Escritura são, grosso modo, aspectos do seu ser, são perfeições, são qualidades que, embora não nos permitam conhecer a Deus plenamente, nos dão um substrato suficiente para que nós possamos crer nele e o adorar como Deus. Além de se revelar, então, a partir de atributos aqui, um assunto que nós veremos mais profundamente em um momento oportuno, nós veremos que Deus se revela também a partir de seus nomes. E isso nos leva, então, à segunda parte da nossa aula nessa manhã. Nós já vimos até aqui uma introdução do ser de Deus e agora nós veremos a forma que Deus se revela a partir dos seus nomes. Para tanto, eu quero convidar você a voltar comigo lá no livro do Êxodo, capítulo de número 3, e agora
apenas o versículo de número 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim eu serei lembrado de geração em geração. De maneira simples, os nomes são palavras que designam seres ou classes de coisas. Um dos aspectos mais básicos a respeito do nome é que eles determinam e limitam as características peculiares daqueles seres que eles nomeiam. Por exemplo, se eu falar para você cadeira, você consegue estabelecer uma imagem mental do que é uma cadeira. Se eu falar para você, eu moro em um apartamento, você consegue então concluir que eu moro não em uma casa, eu moro não em uma barraca de camping, mas eu moro em um apartamento. Da mesma forma, se nós estivermos conversando, por exemplo, sobre história da igreja, e eu falar o nome João Calvino, ou então falar o nome Martinho Lutero, você saberá exatamente do que se trata. Embora os nomes em geral possam realizar uma limitação daquilo que eles nomeiam, sejam coisas, sejam pessoas, com Deus isso não ocorre. Por quê? Porque evidentemente Deus não pode ser limitado por nada, porque Ele está acima de tudo, Ele é superior a tudo. Entretanto, apesar dessa impossibilidade de limitar-se, nas Escrituras Sagradas, Deus se apresenta a nós a partir de uma série de nomes que funcionarão como funcionam os seus atributos, evidenciando aspectos do seu ser que são perceptíveis, mais uma vez, no relacionamento de Deus com o homem e no relacionamento de Deus com o restante da sua criação. Tomando Êxodo aqui, o texto que nós lemos, Êxodo 3,15, que é o nosso texto básico, nós podemos então realizar uma abjunção para o restante das Sagradas Escrituras, a fim de identificar então nomes pelos quais o Senhor se revela. Nós veremos a princípio os nomes que Deus se revela no Antigo Testamento, que são nomes hebraicos, e depois nós veremos alguns dos nomes através dos quais Deus se revela no Novo Testamento, são nomes gregos. Aqui em Êxodo 3,15, o nome que é traduzido para nós como Deus é o termo hebraico Elohim. Elohim, juntamente com Elion, ou simplesmente El, é o nome mais simples pelo qual Deus é designado no Antigo Testamento. Esses nomes na língua hebraica são, em geral, traduzidos para a língua portuguesa como Deus. Um outro texto onde esses nomes figuram é o texto de Gênesis, no capítulo de número 14. Abra aí comigo a sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 19. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. O Deus Altíssimo aqui é Elohim. Se nós formos novamente lá no texto de Isaías que nós lemos, nós veremos mais uma vez figurando o termo ou nome Elohim. Em geral, Elohim, Elion e El são utilizados para revelar aspectos importantes a respeito do ser de Deus. Como nós vimos aqui no texto de Gênesis 14, Deus é mencionado aqui, Elohim, é traduzido aqui como o Deus Altíssimo. Por quê? Porque Elohim carrega esse significado, Deus Altíssimo. Aqui nós vemos uma apresentação da transcendência de Deus, Deus está acima. Também isso é uma demonstração da sua força. Pode ser utilizado também, esses nomes podem ser utilizados como uma demonstração do poder, como uma demonstração de que Deus é aquele que possui vida inexaurível, é aquele de quem dependem todas as coisas que existem. Então, Elohim, Elion e El
São as formas ou os nomes mais comuns pelos quais Deus é designado no Antigo Testamento. Outro nome pelo qual Deus é designado no Antigo Testamento é Adonai. Adonai está diretamente relacionado com os nomes que nós vimos anteriormente. Ele é empregado para revelar Deus como aquele que é o governante todo-poderoso. Em geral, Adonai carrega a ideia de senhorio, que nos mostra que Deus é aquele a quem tudo o que existe está sujeito e o Deus com quem o homem se relaciona como um servo. Nós vemos Deus sendo mencionado como Adonai aqui também no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 2. Respondeu a Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Quando Abraão fala Senhor Deus, o que me haverás de dar, nós vemos de fato aqui a ideia de um servo e um senhor, aquele que dá e aquele que recebe. Adonai é o Senhor, é aquele a quem todas as coisas estão subjugadas. Mas Deus se torna conhecido no Antigo Testamento também por um outro nome, que é o nome Yahvé. Esse é o nome pessoal que Deus dá a si próprio nas Escrituras. É o nome pactual de Deus. Tem-se argumentado que esse nome de Deus é derivado daquela afirmação de Êxodo, eu sou o que sou, porque na língua hebraica, tanto eu sou o que sou como Yahvé são muito semelhantes em termos de grafia e provavelmente também de pronúncia. O fato é que tanto a derivação quanto o significado do nome Yahvé estão mais ou menos perdidos na obscuridade. Lá no texto de Êxodo, Êxodo 3,15, Yahvé é traduzido como Senhor. E em outros textos que esse termo figura nas Escrituras também, a tradução é Senhor. Luiz Berkoff, teólogo sistemático, ele explica que esse é o nome pelo qual Deus se revela como o Deus da graça. Afinal, ele está se relacionando com o ser humano, ele está se relacionando com a sua criatura a partir de um pacto. E a manifestação de Deus, a possibilidade de conhecer e a possibilidade de relacionar-se com ele é uma manifestação da sua graça. Todos esses nomes, El, Elion, Elohim, Adonai e Yahvé, são nomes hebraicos e, portanto, são nomes veterotestamentários. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, Deus se apresenta com nomes gregos que são equivalentes àqueles conceitos e ideias da divindade que foram apresentadas lá no Antigo Testamento. Assim, nós temos, por exemplo, Deus se apresentando no Novo Testamento a partir do termo Theos, que é equivalente a El, Elohim e Elion. Theos é a forma mais comum pela qual Deus se apresenta no Novo Testamento. Essa é a forma que nós vemos, por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1. O Senhor diz o seguinte: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se nós pegarmos a última parte desse versículo em grego, nós teremos a seguinte informação: Kai Theos, Rem, Ho, Logos. Kai, Theos e Deus. Em geral, Theos é utilizado de uma maneira que indica o Senhor como Deus, não mais apenas como Deus de Israel em uma perspectiva nacional como no Antigo Testamento. Theos é utilizado para mostrar a relação de Deus com o ser humano de maneira individualizada. Assim, Theos é o Deus, o Senhor Deus de todos e de cada um dos seus filhos através de Jesus. Se no Antigo Testamento Deus é o Deus da nação,
Agora, no Novo Testamento, Deus é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus da sua igreja. Ele é Theos. Outro nome pelo qual Deus se apresenta no Novo Testamento é o termo Kyrios, nome Kyrios. Em geral, Kyrios aparece como um equivalente de Adonai. Kyrios no Novo Testamento é utilizado tanto para referir-se ao Deus Pai, como também ao Deus Filho Jesus Cristo. Como que nós podemos identificar quando o texto fala a respeito de Deus ou de Jesus? Quando a referência de Kyrios é diretamente a Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, ele é traduzido como Senhor. Quando a referência é uma referência a Cristo, ele é traduzido como o Senhor. Kyrios é derivado de um termo cujo significado é poder. Dessa forma, nós temos então Deus designado por Kyrios como o Deus Todo-Poderoso, aquele que possui e que governa todas as coisas, apontando para o fato de que Deus é o rei por excelência sobre o seu reino cósmico. Um bom exemplo de quando a palavra Kyrios aparece indicando a Deus encontra-se no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 10, quando nós temos o seguinte: Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Deus aqui é Kyrios, é o Senhor Todo-Poderoso, é aquele que governa todas as coisas. Já gostaria de direcionar, então, o nosso estudo para a nossa conclusão, dizendo que os nomes de Deus apresentam-se como uma dificuldade para o nosso intelecto que é limitado. Deus é incompreensível em sua totalidade, ele é infinitamente exaltado, mas ao apresentar-se sob nomes, ele acomoda aquilo que ele é em uma linguagem que nós conseguimos entender. Esses nomes, como nós já vimos, não são suficientes para que nós possamos compreender Deus em sua totalidade. Essa linguagem de acomodação, embora seja limitada, nos concede, no entanto, o conhecimento suficiente para que nós saibamos quem é Deus e comecemos então a entender a forma como ele se relaciona com a sua criação. Isso traz algumas implicações para a nossa vida. Você talvez possa se perguntar: em que um estudo acerca dos nomes de Deus auxiliará a minha vida cotidiana? E a resposta é simples. Quando nós conhecemos os nomes de Deus, as formas pelas quais ele se apresenta, nós podemos então aprender a respeito da sua natureza e do seu caráter. E uma vez que nós aplicamos isso à nossa vida, esse tipo de conhecimento é extremamente produtivo. Dessa maneira, eu quero aplicar esse texto à sua vida de duas formas. Em primeiro lugar, nós só podemos conhecer a Deus porque ele decidiu se revelar. Hoje nós vimos que Deus se mostra a nós como Senhor Todo-Poderoso, como aquele que governa todas as coisas e que, mesmo sendo tão grande, tão maravilhoso, Deus quis se revelar a nós. Diante dessa revelação, o que nós somos chamados a fazer é desenvolver uma vida de adoração e de gratidão por saber que Deus nos escolheu para se fazer conhecido a nós. Em segundo lugar, sabendo que Deus é Senhor, que Deus é Todo-Poderoso, que Deus domina sobre todas as coisas, como os seus próprios nomes falam, isso deve conduzir você ao fortalecimento de sua fé. Conhecendo a Deus como você conhece agora, você é chamado para depositar nas mãos do Senhor os cuidados a respeito da sua vida. Que o Senhor possa nos dar a condição de conhecê-lo e, de fato, descansar naquilo que nós sabemos a seu respeito, crendo em quem Ele é. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, nós agradecemos pelo estudo da Tua Palavra e te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor a aplique nos nossos corações. Dá-nos a condição de viver uma vida que te agrada e dá-nos também, Pai, a condição de fazermos como diz o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Que esse possa ser o nosso objetivo. Guarda as nossas vidas e nos abençoe. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós ficamos por aqui na nossa aula e uma boa semana para você. Nós nos encontramos novamente no próximo domingo às 9 da manhã. Um grande abraço, Deus o abençoe.